Oi. Pois é, fiquei praticamente um mês sem postar nada e agora simplesmente apareço como se nada tivesse acontecido. Fazer o quê? É a vida. Mas, enfim, calma que eu tô viva e eu vou tentar manter uma frequência constante de vídeos. Bom, o vídeo de hoje vai ser bem simples, vai ser só uma passada rápida em todas as versões de O Fantasma da Ópera. Claro que talvez eu esqueça de alguma outra, porque tem algumas versões que são bem underground, bem difíceis de achar. Então, se caso eu esquecer de alguma, vocês citam aí nos comentários. Bom, vamos começar falando sobre a primeira adaptação cinematográfica de Phantom, que foi feita em 1925, estrelando Lon Chaney e Mary Phoebe nos papéis principais e com direção de Rupert Julian. Pessoalmente, essa é a minha versão preferida, além do livro, claro, e esse filme também é considerado a versão mais fiel ao livro original. Além disso, ele tem várias cenas muito clássicas, muito emblemáticas, e algumas até um pouco engraçadas para a época atual, né? E até memeáveis. Só que esse filme, ele também é famoso por causa de uma polêmica que envolve o final dele. O final, ele foi alterado por conta de pressões que a Universal Pictures, que é a distribuidora do filme, fez contra o diretor. Acontece que o final era para ser mais fiel ao livro, né? Uma coisa um pouco mais corrido, mas na mesma pegada do livro. Só que aí os críticos que assistiram o filme antes dele vir pro público não gostaram do final e obrigaram o diretor a mudar o final, né? Ao invés da redenção do Eric, ia ser um negócio mais cruel, mais terrorzão, assim. E por causa desse final, esse filme tem uma fama que meio que não condiz com o livro original. Ao invés de ser uma história romântica, com um final trágico, com a redenção do Eric e tudo mais, ele vai meio que 100% pro terror. Mas apesar disso, ainda assim é um filme icônico e muito bem feito, e vale muito a pena assistir. Bom, alguns anos mais pra frente, em 1943, a Universal Pictures fez mais um filme de O Fantasma da Ópera, agora estrelando Claude Rains como Eric e Susannah Foster como a Christine, e dirigido por Arthur Loebing. Nessa versão, temos uma história de origem bem diferente. Ao invés do Eric ser uma pessoa que nasceu deformada e sofreu por causa disso, ele é um músico de meia idade ali, meio fracassado, meio cansado. E ele tem uma partitura que ele escreveu roubada. E quando ele vai tentar prestar conta, né, com o ladrão, ele tem um rosto desfigurado por ácido na cara dele. E essa deformidade desse filme inspirou o Andrew Lloyd Webber anos depois a fazer a deformidade do musical dele. Bom, seguindo. Em 1962, foi lançada uma nova versão com Herbert Sloan e Heather Sears nos papéis principais e com direção de Terence Fisher. A origem de personagem desse filme é bem parecida com o de 1943, apesar de que o final desse filme eu acho bem anticlimático. E eu também não gosto muito da deformidade que eles fazem pro fantasma. Mas, enfim, fica a recomendação pra ver. É só isso que eu vou falar sobre, porque eu não quero dar spoilers. Em 1974, foi lançado um dos filmes mais famosos de O Fantasma da Ópera e também uma das minhas adaptações preferidas, que é O Fantasma do Paraíso, um filme com William Findlay, Paul Williams e Jessica Harper. É muito nome, meu Deus. E foi dirigido por Brian De Palma, que é o cara que dirigiu o filme Carrie a Estranha. Esse filme, ele é muito divertido, porque ele é alternativo, ele é uma mistura de várias histórias. Tem O Fantasma da Ópera, Fausto, O Retrato de Dorian Gray, tudo junto. E a trilha sonora é uma mistura de rock dos anos 70 com glam rock, uma fantasia, assim, bem meio ficção científica, uma coisa bem maluca, que o Brian De Palma, que é o diretor, já tá acostumado a fazer. E tem um vilão novo, um personagem que não existe em nenhuma outra adaptação, que é bem legal, muito bem diferenciado. E é um filme que eu recomendo muito vocês assistirem, sério, é muito bom, vale muito a pena. Bom, em 1986 temos o lendário musical, né, o Top 1 da Broadway, que é a versão do Andrew Lloyd Webber, que estreou com Michael Crawford e Sarah Brightman, né, como Eric e Christine, respectivamente. E provavelmente a versão mais famosa do musical é o especial de 25 anos, que foi lançado em 2011, com a Sierra Borges e o Ramin Karimbo. Inclusive, eu gosto muito desse filme, que é um musical,
É uma gravação do musical, mas foi meio que editada como filme, então é muito bom, eu gosto bastante. O musical, ele não tem só suas músicas icônicas, né, e inesquecíveis, como ele também meio que moldou o caráter da fandom de O Fantasma da Ópera, porque a maioria das pessoas conhecem a história justamente por causa desse musical. E, bom, logo no ano seguinte, em 1987, foi lançado uma animação, que agora não vou mais lembrar o estúdio, mas tá aí na tela, porque, enfim, não importa, é uma animação muito, muito, muito tosca. E é engraçado porque, apesar dela ser muito mal feita, tipo, o ator o voice actor, né, do Eric é o único que tá tentando, a animação é muito tosca, é muito baixo orçamento, mas é incrivelmente fiel ao livro, o que é muito estranho. Apesar de que tem uma cena de que o Eric mata um gato e o... Meu Deus do céu, é muito absurdo, o Eric nunca faria isso, mas enfim. Eu recomendo ver, tem vídeo da animação completa no YouTube, porque apesar dela ser muito tosca, ela é uma experiência engraçada, é uma experiência assim, que fica pra vida, sabe? Enfim, voltando às adaptações sérias. Em 1989, foi lançado um filme que também é muito icônico. É um pouco mal falado, mal visto, só que eu pessoalmente gosto do filme, apesar dele ser bem diferente, com o Robert Englund e a Jill Schoelen. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, mas é a atriz que faz a Christine. E com a direção de Dwight Agaliro. Ele é um filme que mistura muito, muito terror e com um pouco de comédia. E tem uma questão de viagem no tempo, pacto com o diabo, enfim. É um filme com uma pegada bem diferente, uma pegada meio slasher. E, assim, ele meio que parece uma propaganda pros filmes do Fred Krueger. Tanto que o ator principal é o Robert Englund, né? Que é o cara que dá vida ao Fred Krueger na saga A Hora do Pesadelo. Mas, apesar de... Meu Deus, tá passando um monte de moto e carro aqui, que porcaria. Enfim, apesar de que esse filme tem vários defeitos, eu ainda gosto, eu acho um filme interessante. E esse é o único filme onde a gente tem um personagem chamado Eric Dessler. Você provavelmente já viu muitas fanfics, muitos blogs, posts, enfim, chamando o Eric de Eric Dessler, só que se referindo ao Eric do musical, do livro, alguma coisa assim. Mas saibam que o único Eric Dessler que realmente existe era esse filme de 1989, tá? Não existe nenhum sobrenome Eric Dessler em nenhuma outra versão, só nesse filme. Em 1990, tem uma minissérie com Charles Dance e a Terry Polo e com direção de Tony Richardson, que é uma adaptação muito famosa e muito amada, com razão, porque realmente é muito boa. E o detalhe é que era uma minissérie que veio de um musical que concorreu com o Andrew Lloyd Webber lá nos anos 80, mas não fez muito sucesso e eles acabaram fazendo uma minissérie. Se eu não me engano, o plano original era ou fazer uma gravação, assim, que nem filme, ou fazer um filme mesmo pro cinema, mas eles acabaram adaptando pra uma minissérie logo pra TV. Enfim, de qualquer forma, é uma adaptação muito boa, apesar de não ser muito fiel ao livro. E tem o Eric mais fofinho do mundo, que é o Sherrick, né? Que é a mistura de Charles Dance com o Eric. É simplesmente perfeito, eu recomendo muito vocês verem. Mas, spoiler que o final é bem triste, tá bom? Não spoiler, mas só um aviso, o final é bem triste, então preparem os lencinhos pra vocês chorarem. Agora, em 1998, foi lançado um dos filmes mais bizarros que eu já vi na minha vida. E, na minha opinião, uma das piores adaptações de O Fantasma da Ópera. Me desculpem, mas não tem como não discordar. Bom, estreando Julian Sands e Asia Argento nos papéis principais. E com direção do Dario Argento, que sim é pai da menina que faz a Christine, a Asia. Bom, vamos lá. Esse filme, ele é um giallo, que significa meio que um slasher, filme slasher, só que italiano. Slasher, o gênero de terror, né? E ele tem um conteúdo estranho, um conteúdo meio mais 18. Só que assim, não é cenas de fuque-fuque, são cenas de abuso, que são romantizadas. Então, assim, é muito desconfortável. O Eric desse filme, ele é bem vilão, ele é meio que do mal, ele abusa da Christine de formas assim, muito, muito nojentas. Ele tem poderes psíquicos, ele tem cabelo longo e loiro, não que isso seja um problema, mas ele é completamente descaracterizado. Ele não tem nem deformidade, pra você ter uma ideia. Esse filme é muito bizarro, porque as cenas mais 18 foram gravadas com a filha do diretor.
Então, assim, é muito estranho você saber que o diretor gravou a própria filha em cenas muito bizarras. Enfim, é um filme muito ruim mesmo. E falando em filme ruim, vamos pro filme de 2004, que é uma versão cinematográfica do musical, do Andrew Lloyd Webber. Bom, Gerard Butler e Amy Rawson nos papéis principais e direção do Joel Schumacher. Provavelmente a versão mais popular, se você pesquisar o Fantasma da Ópera no YouTube, é o que vai aparecer, vai ser esse filme. E apesar dele ter críticas muito negativas, especialmente por causa do canto dos atores e da maquiagem, que ficou assim, a maquiagem da deformidade, né, que ficou, nossa, horrível. Apesar disso, ele tem muitos fãs e ele levou o musical do Andrew Lloyd Webber a um público muito maior. E na minha sincera opinião, eu realmente não gosto desse filme, mesmo sendo... Foi o primeiro filme que eu assisti, né, de Fantasma da Ópera. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa memória afetiva, eu meio que reconheço que é um filme muito ruim. Tem muitos defeitos. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico só falando desse filme. Bom, enfim. Em 2014 foi lançado um filme de baixíssimo orçamento e que tem uma nota bem baixa no site de avaliação. Dirigido por Anthony D.P. Mann. Enfim, ele aparentemente é um dos atores também que atua no filme. E eu não consegui achar onde assistir esse filme. Em lugar nenhum. Eu só vi alguns vídeos falando sobre ele. E a única coisa que eu sei é que o fantasma é o pai da Christine. Pai biológico da Christine. Que é bem estranho. Ele tem uma origem um pouco parecida com a versão de 1943. Ele ficou deformado por causa de... acho que de uma guerra, alguma coisa assim. E tem o persa nesse filme. O personagem persa, ele tá presente. Eu acho que essa e a adaptação de 1925 são as únicas versões que incluem o persa. Só que nesse filme ele é meio que um vigarista que tenta matar o fantasma. É muito estranho. Eu realmente não achei esse filme pra assistir em lugar nenhum. Mas, enfim, tá aí se alguém quiser procurar. Se alguém conseguir achar, né? Enfim, a última versão que foi lançada até agora foi em 2018, que é uma visual novel produzida pela Mazem, que é uma desenvolvedora de jogos russa. Eu não sei como é que se pronuncia, se é Mazem, se é Maza, enfim, alguma coisa assim. Esse é um jogo de múltiplas escolhas, apesar de que a maioria das escolhas não altera em nada na tela, especialmente no final. Final muito ruim, diga-se de passagem, tá? E ele é um jogo... nossa, muito complicado mesmo, é muito problemático, é um jogo assim que... eu vou fazer um vídeo inteiro sobre esse jogo. Um vídeo vai ser bem longo, porque tem muita coisa pra falar sobre ele. Ele é uma adaptação que... meu Deus, ela mexeu comigo, sabe? Eu acho que eu descobri ela em 2021, 2022, alguma coisa assim. Mas ela é bem complicada, é um jogo assim... ai, eu não vou falar nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre a Mazem mais pra frente. E vai ter muita coisa pra falar, porque esse jogo aqui, ele é complicado. Eu vou acabar o vídeo comentando sobre alguns boatos de uma nova adaptação que está sendo produzida. Lembrando que é tudo boato, tá? Aparentemente, o diretor Kirill Serebrennikov está fazendo um reconto erótico sobre o livro original e que vai se passar no mundo moderno. Lembrando que isso tudo é boato, tá? Então, não leve o que eu tô falando aqui como verdade, porque é tudo boatos, línguas mal faladas aí que espalham coisas. Existem notícias dessa adaptação desde 2021 a 2022, meio que nessa época aí. Eu não tô com expectativas muito altas. Primeiro porque é tudo boato, então a gente não tem nenhum trailer, nenhum teaser, nenhuma confirmação se é verdade. E também porque esse diretor aí, ele já descreveu o Eric de formas, assim, horríveis, nada a ver com o personagem. E, sei lá, eu tô com medo deles romantizarem alguma forma de abuso na produção, alguma coisa assim. Eu não sei. Uma coisa que não é muito incomum nas versões de Fantasma da Ópera, infelizmente. Mas aparentemente um dos envolvidos na produção é o ator Doug Jones, que além de ser um ótimo ator, ele é muito fã do Lon Chaney, que é, né, o cara que atuou como Eric pela primeira vez. Então, assim, existe chance desse projeto dar certo, mas vamos ver, né, se vai dar ou não vai. Bom, eu vou ficando por aqui por hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.